Passei ontem o dia estudando o tema que ia ministrar hoje e estudei até tarde da noite. Um tema que vinha desenvolvendo sobre o contraste entre lei e graça. Mas enquanto cantávamos, o Senhor mudou no meu coração a mensagem. Mudou completamente. Ou não, você vai pegar outra coisa. Até por causa de alguns que estão aqui presentes. E certamente a palavra que vai ser proferida vem do trono de Deus, vem da mente do Senhor. E certamente os irmãos todos sairão daqui não como entraram. Vão ser profundamente edificados. Tenho plena certeza de fé. Tem a ver, em parte, com o tema que vemos desenvolvendo. Só que o que Deus colocou no meu coração é para o tema que vínhamos falando é sobre graça. É importante estudarmos isso até o fim de nossos dias, aprendermos a andar em graça. E a palavra foi mudada para que tornemos essa graça que temos aprendido a expressá-la, a praticá-la. E esses aspectos práticos de viver na graça é que precisamos aprender. E o tema da mensagem vai ser sobre como podemos reinar em vida. Eu tenho estudado junto com os irmãos da célula do qual eu participo, temos estudado Efésios, temos estudado com os irmãos sobre reinar em vida, e eu não dei nenhuma palavra aqui para os irmãos sobre esse tema. Farei hoje. É um tema tão precioso e tão vital para nossos dias. Vemos muitos irmãos diante de tantas adversidades. Por que é importante aprendermos a reinar em vida? Nós temos que aprender a reinar sobre nossas adversidades, sobre nossos medos, sobre nossas fobias, sobre nossas finanças, sobre nossas enfermidades, sobre nossos desempregos, sobre nossas dificuldades de relacionamento, seja na família, seja com os filhos, seja um cônjuge com outro cônjuge. Nós temos que aprender a reinar. Nós temos muito enfocado e afirmado sistematicamente que Jesus reina. Isso é um fato. O Pai disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos, todos por estrado de seus pés. Nós não temos dificuldade em entender que Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra para reinar. Ele disse, antes de ir para o céu, ser elevado às alturas, ele declarou isso para os seus discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Enfatizamos muito o aspecto que Jesus tem um reino e que Jesus reina. Só que a mesma Bíblia que diz que Jesus reina, diz também que nós reinamos juntamente com Ele. Ou melhor, deveríamos reinar com Ele. E aqui está a nossa grande dificuldade. E a mensagem de hoje é para descortinar diante dos irmãos a palavra de Deus, que vai nos ajudar a entender, a ter essa percepção, como é que podemos reinar em vida juntamente com Ele. Tem a ver, obviamente, com o Evangelho. E a nossa dificuldade de aplicar o Evangelho na sua essência, na sua plenitude. Pensamos que o Evangelho é somente para nos tirar da condenação do inferno e levar-nos para o céu. Isso uma vez feito, uma vez consumado, então não tem mais nada para ser feito. O mais
você vai enfrentar dificuldade aí nesse mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflição, então segura o rojão aí e dá o teu jeito. Pensamos que é assim que Deus quer que vivamos nesse mundo. Que eu tenho que ser santo, que eu tenho que ser um homem bom, que eu tenho que ser um homem piedoso, que eu tenho que ser generoso, mas dá o teu jeito. E não é assim que Deus nos trata. Para entendermos melhor, quero ler como introdução 2 textos. Um deles está em Romanos, capítulo 5, é o texto de onde vamos extrair a mensagem de hoje. Romanos, capítulo 5, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 17. Está escrito o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem, observem o que nós recebemos, abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quero ler de novo. Se pela ofensa de um, referindo-se a Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Para linkar com o tema que vínhamos desenvolvendo, é importante entendermos a diferença entre lei e graça, entre Monte Sinai e Gólgota. São 2 alianças que Deus estabeleceu, e Ele tem um motivo ao estabelecer a aliança do Velho Testamento e a aliança do Novo Testamento. Nós entendemos mais da aliança do Velho e temos uma inclinação natural para a lei, em vez de termos uma inclinação natural para a graça. E para que nós entendamos a graça, faz-se necessário ler um texto que muitos aqui sabem de memória. É 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. De onde vem essa declaração que Pedro faz? Surpreendentemente, essa foi uma das promessas que Deus fez aos judeus que saíram do Egito. Está lá escrito, se vocês olharem, não sei se a Bíblia de vocês tem um rodapé, nem todas as Bíblias têm. A minha tem, e diz onde esse texto aparece pela primeira vez. Êxodo 19, 5 e 6. Abram em Êxodo 19, 5 e 6. Está escrito: agora, pois, quero que você atentem bem as palavras que estão escritas aqui. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa.
São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quando você ler a Bíblia, você tem que ler procurando entender seu real sentido, seu real significado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Hoje, casualmente, na hora do café em casa, estamos conversando com meu neto Tiago exatamente sobre isso. Que as coisas espirituais se discernem com o Espírito. É um equívoco nós tentarmos entender a Bíblia ou as coisas espirituais, ou, melhor dizendo, entender Deus usando a nossa mente racional. Com nossa mente não é possível entender Deus. Não é impossível conhecer o mundo espiritual. Não é possível entender o que significa graça. Impossível. Não é a questão de entendermos a doutrina, é de termos revelação do real significado. E o que é o real significado? Qual é a realidade que Deus quer que captemos? Que nós entendamos a graça dentro da perspectiva dele, dentro da revelação que ele mesmo faz. Se nós não alcançarmos isso, ainda não entendemos. E para ilustrar isso que eu estou lendo esses dois textos. Há uma diferença entre o primeiro texto e o segundo texto. Que diferença há? Aparentemente, são iguais. Sim ou não? Eu disse aparentemente. Mas há uma notória, profunda diferença. Qual é a diferença? Vamos ver se vocês sabem. Alguém se atreve? Qual é a diferença entre o texto que lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e o de Êxodo? Qual é a diferença? Um está dentro do contexto do Sinai, da lei de Moisés. Essas palavras foram ditas a Moisés para ele proclamar e dizer ao povo. E esse outro é escrito por Pedro aos que eram cristãos já, que estavam espalhados por todo o Império Romano, e ele escreve aos eleitos de Deus, e ele faz essa declaração. Como eu disse, aparentemente está tratando do mesmo tema, do mesmo assunto. Fala de reis e sacerdotes, ok? Fala de propriedade exclusiva de Deus. Lá no texto de Êxodo fala propriedade peculiar, povo de Deus. Aparentemente, não tem diferença os dois textos, mas tem uma diferença. E se nós não percebemos essa diferença, nós não vamos entender o significado de lei e não vamos entender o significado de graça. Se vocês atentarem para o texto de Êxodo, ele fala uma palavra que não podemos perder. Ela é altamente significativa e reveladora. Se diligentemente obedecerdes, se diligentemente guardardes as minhas leis, os meus estatutos, tudo o que eu disse através do meu servo Moisés, então sereis nação santa, reis e sacerdotes. Que diferença tem desse texto para o de Pedro? Tremenda diferença. No primeiro texto de Êxodo, há uma condição que tem que ser cumprida, sem a qual não vai alcançar a promessa. O cumpre, guarda diligentemente. Se cumprirdes, eu pergunto a vocês, amados irmãos, que conhecem bem as Escrituras. O povo de Israel guardou diligentemente a lei do Senhor. O povo de Israel cumpriu integralmente todos os seus estatutos, todos os seus preceitos. A resposta é não. Por esta razão, Paulo, escrevendo sobre esse tema no livro de Gálatas,
em metade do livro de Romanos, ele fala que por obras da lei, pela prática da lei, não é possível se alcançar a salvação. Impossível. Ou seja, joga por terra. Porque o homem jamais consegue cumprir todas. O texto é claro, não é algumas coisas. Se diligentemente guardardes todos os meus estatutos, todos os meus preceitos, todos. E no texto de Pedro, surpreendentemente, começa o texto fazendo uma declaração ousada. O que diz lá? O que diz lá a respeito dessa promessa? Vós sois. Ah, irmãos, aqui está a diferença entre lei e graça. Ou percebemos essa mudança radical na postura de Deus, nas demandas de Deus, ou nós não vamos conseguir viver na graça. Vamos continuar na lei. Vamos tentar fazer algo para merecer. Sempre vamos fazer alguma coisa para merecer a bênção de Deus, para receber alguma benesse da parte de Deus. E é isso que nos limita, é isso que nos impede de compreendermos a graça de Deus. Ontem, um irmão me escreveu fazendo uma confissão de um pecado. E seguindo as Escrituras, diz: confessai vossos pecados uns aos outros para serdes perdoados. E ele disse: eu estou sob forte condenação. Forte. Aí ele confessa, pede perdão a Deus, confessa para o pastor dele e continua sob forte condenação. O que está errado com essa situação? O que está errado? Por que ficamos debaixo de condenação? Por uma razão. Nós não entendemos, não alcançamos o que já foi realizado a nosso favor por meio de Jesus. Olha bem, vós sois nação santa. Vós sois sacerdócio real. O que eu fiz para ser nação santa? Resposta, Fred falou. Vocês não ouviram o que ele falou. Eu ouvi porque ele movimentou o lábio. Nada. Eu não fiz nada. Mas ele fez tudo. No Velho Testamento, era você, Deus e a lei. Tem alguma coisa errada com a lei, diz Paulo? Claro que não, a lei é boa, perfeita, só que ela demanda viver de uma maneira santa, piedosa, para agradar a Deus. E só que ela que veio para trazer vida, traz exatamente o oposto. O que ela traz? Condenação e morte. Por que ela traz morte? Porque ela não te dá poder para realizar nenhum dos mandamentos, ela não te capacita, ela só faz demanda. Está escrito, não matarás, ponto final. E se você matar, você morre. Não furtarás, e se furtar, você morre. Não adulterarás, e se eu adulterar, você morre. Parece que Deus é muito rigoroso, não parece? Não. Ele é um ser moral e não negocia menos do que santidade. Você tem que ser, para agradar a Ele, totalmente santo, totalmente piedoso. Você não pode errar nunca. Aí que nós temos que entender a lei. Se é por guardar a lei em seus preceitos, em suas demandas, quando que eu serei salvo por meio da lei?
simples. Viu, Gabi? Escuta essa. Aí nós falamos, não, eu sou muito pecador. Somos mesmo. Uns mais que outros. Mas prestem atenção. O mais santo dos homens, o mais perfeito dos homens, ainda está aquém do padrão de Deus. Não tem jeito. Tiago que escreveu sobre isso, irmão de Jesus, ele diz que ainda que o homem guardasse todos os mandamentos, mas quebrasse um só, posto que dos menores. Quem nunca quebrou nenhum mandamento do Senhor? Tem crianças aqui na frente. Eles não só já quebraram, como quebraram muitos. Talvez nem tenham muita consciência. Não escapa um. Nenhum. Por melhor filho que você seja. Pela lei, por obras da lei, ninguém será salvo. Ninguém. Mas por incrível que pareça, ainda continuamos insistindo em ser bons aos nossos próprios olhos por guardar alguns mandamentos. E querendo que Deus seja gracioso comigo por obras que eu venha praticar. Como fica? Essa dificuldade de entender o lugar das boas obras, onde é que elas entram, ou guardar os mandamentos do Senhor, que nos complicamos no processo todo. E por nos complicar, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque isso que nos impede de reinar. Eu só posso reinar em vida se eu experimentar, é Paulo escrevendo aos Romanos, cheio do Espírito Santo, quando eu experimentar a abundância da graça. Felizmente, ele não só falou da necessidade e da abundância da graça, mas ele fala da abundância da justiça. Que justiça que ele está se referindo? A minha? Está aí uma coisa que eu não tenho, é justiça própria. Não tem, você também não tem. Não é da minha justiça que ele está se referindo, a abundância da graça dele e da justiça dele. Abundância da graça e abundância da justiça. Então, quando eu estou cheio da abundância da graça e cheio da abundância da justiça dele, eu estou qualificado, eu me capacito para começar a reinar em vida. Só assim. Então, sem graça, eu não reino. Sem justiça dele, eu tampouco reino. Por que eu não reino? Porque quando eu não tenho abundância da graça, eu vou usar de alguma maneira, de alguma medida, minha própria força, minha própria capacitação, minha própria inteligência, minha própria sabedoria, para tentar resolver todos os problemas que eu venha a enfrentar. É para eu aprender a reinar sobre o pecado, é para eu aprender a reinar sobre esse mundo, é para eu aprender a reinar sobre minha ansiedade, é para eu aprender a reinar sobre minha depressão, é para reinar sobre minha enfermidade, e aí fracassamos. Para fazer o quê? Sabe o que é reinar? É estabelecer vitória sobre qualquer desafio. Vou dar um exemplo. Nós não temos dificuldade em entender que Jesus está lá no céu, assentado à destra do Pai e reinando. Alguém tem dúvida disso? Não. Eu pergunto a vocês, meus amados irmãos, que problema Jesus tem com o Covid-19 lá no céu? Me diga. Ele já tomou a primeira vacina, vai tomar a segunda, a terceira, ele vai ser entubado ou não vai ser entubado? Ele tem esse tipo de preocupação? Nenhuma. Vocês vão me responder, isso não atinge ele, porque ele não está aqui, ele está lá. Mais do que isso, ele não só está lá, ele está com o corpo glorificado, que não é suscetível a nenhuma enfermidade.
nenhuma dor. Nós temos problemas com finanças. Jesus tem problema financeiro? Pergunto a vocês. Jesus tem dor de cabeça que com aspirina resolve? Não. Ele tem outras dores de cabeça, isso ele tem. É você e eu. Esses são os problemas dele. Mas não. Então, quando você reconhece que Jesus está sentado no trono, à destra do Pai, cercado de anjos para todo lado, que o Covid, as doenças, os problemas que nós temos aqui na terra não afeta ele em nada. Nada é nada. Sim ou não? Sim. Pergunto eu, ele tem problema? Jesus tem problema com o Supremo Tribunal Federal? Não. Jesus tem problema com o Lula? Não. Com o PT? Com o PSOL? Com o comunismo? Não. Por incrível que pareça. Isso é problema nosso, dele não. Estão me alcançando? Então, se ele não tem problema nenhum, sabe o que ele quer reinar em vida? Aqui que você vê que tem um longo caminhada, um longo aprendizado. É eu sentar lá juntamente com ele, porque isso é o ensino das Escrituras. E dessa posição exaltada, eu permanecer inabalável. É um lugar de descanso, irmãos. Totalmente de descanso. Porque esse é um ensino, aí que vocês veem que nós não alcançamos a extensão do Evangelho. O Evangelho apregoa que Cristo morreu na cruz. Há pouco o Fred exaltando a importância do sangue. Pelo sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É uma verdade. E por que se ele purifica de cada pecado, de todo pecado, por que alguns se sentem tão impuros ainda? Perceberam? Você vê que está faltando alguma coisa. Ou o sangue purifica ou não purifica. Está faltando algo em nós. O sangue é o mesmo. A purificação é eficaz, mas eu não tenho fé. A única condição para eu me apropriar da graça, me apropriar da justiça dele, eu só tenho que crer. Crer é estender a mão e receber gratuitamente o que ele quer me dar. Então, nossos olhos precisam mais ser abertos para aquela realidade que ainda não alcançamos, do que ele conquistou por nós e para nós. Forever. Vós sois. Então, meus olhos têm que ser abertos para saber que eu já sou. Eu não tenho que fazer nada para vir a ser algo que eu já sou. Já sou. O que eu sou? O que você é, Moacir? Sou rei. Parar já para pensar? Não só sou rei. O texto que fala que nós somos crucificados juntamente com ele, professamos isso no batismo. Que eu fui crucificado, não que Jesus morreu pelos meus pecados, isso é parte da verdade, isso não é a verdade total. Diz que eu fui crucificado juntamente com ele, ele morreu, eu morri. Para que eu morri? Para várias coisas, mas começar por o pecado. Morri. E uma vez que a lei demandava, a alma que pecar essa morre. Se eu morri, a lei não pode me cobrar mais nada, eu já morri. Mas não fala que eu morri e para. Isso não é pregar o Evangelho. Isso é uma perna do Evangelho. Uma parte do Evangelho. 1/3 do Evangelho. Falar que eu morri juntamente com ele. Mas eu morri para quê? Morri para o pecado, morri para o velho homem, morri para a minha carne, morri para Satanás, morri, está morto. Ah, mas eu acho que eu estou vivo ainda. É possível que você ache que está vivo. E pior que pode estar bem vivo mesmo. Senão que você não morreu. Que quem morreu, morre uma vez por todas.
Porque tem uma segunda parte. Não só que você morreu, mas que você ressuscitou juntamente com Ele. Alguém tem dúvida que Jesus morreu na cruz? Alguém quer contestar esse fato? Não, não tem ninguém. Alguém quer contestar que Ele ressuscitou? Já é um pouco, precisa mais fé, né? Crer que Ele morreu é um fato histórico. Que Ele ressuscitou também é um fato histórico. Vá a Jerusalém e tire a sua dúvida. O túmulo dele está vazio. Aí você pode dizer, bom, esconderam o corpo, sumiram com o corpo, pode ser uma fraude. Mas Ele ressuscitou dentro dos mortos. Como é que eu sei que Ele ressuscitou? Ele apareceu em inúmeras testemunhas, não uma, duas. Diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas se apura toda a verdade. Ele apareceu a inúmeras testemunhas. Logo, Ele ressuscitou. Mas a Bíblia não diz que Jesus ressuscitou, somente. O que diz? Aqui que começa a fé. Que nós ressuscitamos juntamente com Ele. Então, eu morri, mas já não estou morto. Eu ressuscitei. E ressuscitei para quê? Paulo vai me ajudar a entender. Para eu viver em novidade de vida. Novidade de vida. Jesus morreu, mas ressuscitou. E ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Estive morto, mas agora eu vivo pelo século dos séculos. Se eu ressuscitei juntamente com Ele, minha vida está escondida nele, e a vida dele está em mim, desse Jesus ressurreto, logo eu não morro. E está cheio de irmãos com medo da morte. Faz sentido? Eu não morro. Me tornei Highlander, imortal. Nem cortando a cabeça. O Highlander, se cortar a cabeça, ele morre. Pode tentar cortar a cabeça que eu não morro. Sabe por quê? Que eu ganhei imortalidade, segundo Paulo escrevendo a Timóteo, através do Evangelho. Imortalidade. Sabe por que não dá para matar? Dá para matar Jesus? Dá para cortar o pescoço dele? Não. Não é porque ele está lá no céu, se ele vier aqui na terra. Tenta destruir Jesus. Não consegue. Ele se tornou... Ele tem um corpo glorificado, indestrutível. Só que diz que a vida que ele tem é a mesma que eu tenho. Ainda que eu estou num corpo ainda corruptível. Mas a Bíblia não para aí, o Evangelho não para aí que Jesus morreu, eu morri, Jesus ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Diz mais, que ao ressuscitar dentre os mortos, Deus o exaltou sobremaneira. Exaltou sobremaneira. E deu um nome que está acima de todo nome, quer no presente século, quer no vindouro. E colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Quer principado, quer potestade, quer do presente, quer do futuro. Todas as coisas estão sob seu governo. Ele é cabeça do universo. Isso é um fato. Ele é a máxima autoridade. Você sabia que Satanás, para fazer qualquer coisa nesse mundo, tem que pedir permissão para ele? E se ele não der, ele não faz? Não faz. Talvez, vou abrir um parênteses aqui. Talvez você pergunte, inclusive muitos ímpios não conseguem entender, uma coisa tão simples, mas eu vou explicar. Vocês entenderão. Por que o mal existe aqui na terra? Se Deus é tão bom, por que criancinhas morrem? Por que há tanta maldade, tanto assassinato, tanto estupro, tanta perversão, tanta iniquidade? Por quê? Você não sabe a resposta ainda a essa pergunta? Está aqui. Toda a Bíblia explica. Simples. Ele, ao nos criar, ele diz que é fazer um homem semelhante a ele mesmo. Semelhante em quê? Um ser moral e um ser livre. Livre. E para ser livre, ele teve que nos dotar
Uma palavrinha bem simples, chama-se livre-arbítrio. Você tem o direito de fazer o que você quer, seja o bem e seja o mal. E como Ele nos criou livre, Ele não pode impedir que você faça o mal. Não é que Ele não pode impedir. Poderia impedir. E é o que muitos querem que Ele faça. Só que se Ele impedir você de fazer o mal, Ele te transforma num escravo. Você virou um robô. Você tem que ter liberdade de expressão. Nós estamos cobrando hoje, né? Está sendo ferida a Constituição, com essa história do passaporte aí, que é o direito de ir e vir. Eu sou livre, eu tenho o direito de ir e vir, ir onde eu quiser. Eu tenho direito de entrar num restaurante, então dizer que eu não posso entrar se eu não fui vacinado. Não posso ir no cinema se eu não fui vacinado. Eu não quero vacinar, é o direito meu. Quem quer vacinar, vacine. Quem não quer vacinar, não vacina. É um direito meu, correto? Não, não pode. Você tem que vacinar, já estou me obrigando, já perdi minha liberdade. E se você não tiver o passaporte, você não entra. Isso não vai parar mais, não. Se vocês pensam que vai parar, não vai. Então, Deus nos criou com possibilidade de fazer o mal. Não só nós, não, os anjos Ele criou da mesma maneira. Por isso que Lúcifer não era o diabo. Lúcifer não era Satanás. Ele se tornou o diabo, se tornou Satanás depois da queda. Que ele decidiu um determinado dia, em eras remotas, o homem nem havia sido criado ainda, ele decidiu que ele seria igual a Deus, que ele também tinha o direito de ser adorado. De criatura, ele queria ser o Criador. Ele podia fazer isso? Podia. Claro, vai suportar as consequências. E Deus disse, você quer fazer? Você foi criado livre, mas para fazer o bem. Não faça o mal. Se você fizer o mal, você vai colher as consequências. Simples, porque Ele é um ser moral e quer que faça. Ele tem o direito de nos governar. Ele tem o direito de determinar, mas não nos obrigar, não me obriga a nada. Sou livre. Eu estou aqui falando com vocês esta manhã. Estou aqui livremente. Se eu quiser parar agora de falar com vocês, eu posso fazê-lo ou não? Posso. Vocês vão ficar até decepcionados, mas como? Vai embora? Não pode. Alguém vai se atrever a dizer que eu não posso. Quem disse que eu não posso? Se eu sou livre, eu posso. Posso, eu estou de pé aqui. Eu estou cansado, eu quero me sentar. Pego uma cadeira e sento. Não, fica de pé. É claro que tem métodos de coação, né? Alguém pegou um revólver e fala, fica de pé. Eu fico, claro. Mas perdi minha liberdade. Eu estou coagido. Deus não nos coage a nada. Ele dá os mandamentos e diz, eu quero que você me ame. E se eu não quero amá-lo? Não ama. Ele não vai te obrigar a amá-lo. Ele quer que você não mate. Mas se quiser matar, mata. Está vendo? Ele não impede que você mate. É claro que um dia ele fala, eu vou acertar as contas com vocês. Tudo quanto é besteira que vocês fizeram, todas as violações dos meus mandamentos, vocês vão prestar conta. De tudo. Aí nós ganhamos, por causa das leis de Deus, nós ganhamos uma consciência de que eu tenho que fazer o que é certo e evitar o mal. Até aí, aparentemente, tudo bem. Por isso, as religiões todas têm como fundamento fazer boas obras. Só que podemos nos enganar no processo. Que eu tenho que ser bom, fazer boas obras para merecer o céu. É uma lógica, o raciocínio é lógico. Não é que Deus não quer que eu seja bom, não é que Deus não quer que eu guarde os seus mandamentos, mas Ele diz que tentar guardar os mandamentos para eu merecer a salvação, eu vou me dar mal. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Você já é violador, você já é transgressor. Consequentemente, a alma que pecar, o quê? Morre.
Jesus então disse: eu não vim para condenar o mundo já está condenado. Eu vim para salvá-lo. Vós sois sacerdócio real. Então nossos olhos têm que serem abertos, para eu aprender a reinar em vida. E como é que eu começo a reinar? Eu preciso do efeito da cruz, eu preciso do efeito da ressurreição, da vida nova que Jesus me dá, e preciso da autoridade de Cristo que Ele conquistou por causa da cruz. Diz que sendo obediente até a morte de cruz, o Pai o exaltou. Linka a obediência dele, a morte dele na cruz, à exaltação que o Pai lhe dá. A autoridade outorgada pelo Pai ao Filho deve-se ao fato de ter sido obediente. O único que foi obediente. O único que obedeceu e guardou todos os mandamentos em nosso lugar. Ele guardou os mandamentos em meu lugar. Eu estando nele, aos olhos de Deus, eu sou um filho obediente, totalmente obediente. Só que ele me convida a sentar juntamente com ele. O texto de Efésios fala que juntamente com ele nos fez assentar. Assentar aonde? Lá. Então você pensa, Jesus está lá e eu estou aqui. Não, eu estou lá. Se você não está, eu estou. Está vendo a diferença? Ou você se vê lá juntamente com ele, por causa do quê? Pelo que eu fiz. Eu sou um homem que mais ora nessa congregação. Não é por isso. Eu sou o homem que mais leio a Bíblia. Não é por isso. Eu sou o homem mais generoso. Não é por isso. Sabe por que eu estou sentado lá? Por que eu estou sentado lá? Que Ele me levou para lá. É Ele que me levou. Ele que morreu. Ele que pagou o preço do meu pecado, da minha transgressão. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas, por suas pisaduras, eu fui sarado, forever. Você não está mais doente, você já está sarado, você já é rei, você já é sacerdote, você já é profeta. Quando diz a fim de proclamardes as virtudes, é o profeta que anuncia. Rei existe para reinar. Não existe rei sem trono, não existe rei sem coroa, não existe rei sem cetro. Sacerdote, o que intercede pelos homens diante de Deus e representa Deus para os homens. Você é profeta dele. Então, tudo isso eu ganhei de graça, gratuitamente. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou gratuitamente. Não nos dará, juntamente com ele, com esse Jesus que foi dado, todas as coisas? Então o que você tem direito agora, pelo que Jesus fez? Responda para mim. O que você tem direito? Eu não mereço. Ô infeliz, quem diz que você merece? Se é por meritocracia, não merecemos mesmo. Uns mais que outros. Se comparar um com o outro, eu posso dizer que eu mereço mais que o Alair. O Alair olha para mim e fala: você é mais pecador que eu mereço mais que você. Eu mais que o Fred mais que eu. Nós comparando, entre nós pode haver diferenças, e há diferenças. Uns são mais patife que outros, é certo. Mas não é assim que é tratada a coisa. Não, quando Jesus ensina a orar, eu vejo irmãos orando e não citam o nome de Jesus. Cuidado! Não é uma fórmula mágica. Quando pedides alguma coisa a meu Pai, em meu nome, Ele vai atender. Eu vejo irmãos, me dá isso, faz isso, amém. O infeliz. Amém. Amém nada. Pelos méritos de Jesus, não por mim, Senhor, mas tem misericórdia de mim, pelo que Ele fez por mim. Ele fez. Ele morreu por mim, Ele ressuscitou por mim, e Ele está sentado no trono reinando por mim.
E eu estou sentado juntamente com Ele. Então, se a Covid não afeta Ele, as finanças desse mundo não afetam Ele, as guerras desse mundo não afetam Ele, Ele está sentado lá tranquilo. Ou Ele se perturba de vez em quando. Ou Ele tem que de vez em quando fazer alguma terapia. Tem algum anjo terapeuta lá. Jesus está perturbado hoje. Hoje ele está nervoso. Chama o anjo Gabriel lá para dar uns conselhos para Jesus. Não é assim que a coisa funciona. Imperturbável. E é para você ser assim, Alaí, para você ser assim, Moacir, imperturbável. Desde que eu aprenda a reinar com Ele. E como é que eu reino? Onde há superabundante graça. Ou seja, eu estou absorvendo, tomando para mim todos os efeitos da cruz, tomando para mim todos os efeitos dessa vida gloriosa do Jesus ressurreto, tomando para mim toda a autoridade que Ele tem conquistado. Já conquistou, não é que Ele vai conquistar, já conquistou. Agora, Ele reina. Ele reina agora, reina daqui 50 anos, reina daqui 1000 anos e vai reinar por toda a eternidade. Ninguém tira isso dele, nunca mais. Sabe por que ele não tira? O Pai deu para ele. Quem é que com isso está derrotado já? Não é que vai ser derrotado, já foi. Tudo com Deus já é passado. Nosso problema é que achamos que é futuro. Pede, meu filho, eu te darei as nações por herança. Sabe o que já aconteceu? O filho pediu e o pai já deu. A quem pertence o Brasil? Jesus. A quem pertence a Rússia? Jesus. A quem pertence a China, que está nos criando problema? Jesus. E ele faz assim, e todo mundo tem que se fazer o quê? O que a profecia diz, o que a palavra diz, e todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, um dos joelhos que vai estar dobrado assim, falando Jesus Cristo é o Senhor, você não vai acreditar. El chifrudo, el capitão, ele vai estar de joelho e confessando. Aí vai ter Gabriel ou Miguel, possivelmente Miguel. Vai chegar assim com a espada dele, chegar assim para o Satanás. Fala mais alto, está falando muito baixinho. Uma cutucada nele. Ele todo algemado, correntado. Mais alto. E ele diz, Jesus Cristo é o Senhor. Está falando baixo ainda, rapaz? Mais alto. Jesus Cristo é o Senhor. Aí, todos os anjos que estão atrás, assim, rindo, nós rindo. Pensou? O poder dele é tanto, que diz que ele vai matar o homem mais poderoso que já andou nessa terra depois de Jesus, o anticristo. Diz que ele matará o anticristo pelo sopro. Sopro, ele nem vai sujar as mãos. Não vai mandar Miguel, Gabriel lutar com ele, não. Com o sopro da sua boca. E derruba. Derruba no chão. Então, o que nós temos que aprender para reinar com Cristo? O que nós precisamos? Descobrir nossa nova identidade. Eu tenho uma nova identidade. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O dia que abri os meus olhos, eu compreendi uma coisa importante. Nós gostamos da palavra Senhor, não gostamos? Gostamos da palavra Rei, não gostamos? Gostamos da palavra Juiz. Deus é Senhor, Deus é Rei, Deus é Juiz. Deus é o Criador, Deus é o Salvador, Deus é o Pastor.
Só que, se Jesus é meu Senhor, eu sou o que dele? O que eu sou? Servo. Se ele é rei, eu sou o que dele? Súdito. Se ele é juiz, eu sou o que? Réu. Se ele é o Criador, eu sou o que? Criatura. Se ele é o Salvador, quem é o perdido? Sou eu. Se ele é o pastor, eu sou ovelha. Mas sabe qual a grande revelação que a Bíblia traz? Tem um título que Deus tem que é maior, maior que Senhor, maior que Rei, maior que Juiz, maior que Criador. Ele é meu Pai. Meu Pai. E deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber. Por isso que ele luta por mim. Eu sou seu filho. Ele não é um padrasto. E para vocês entenderem, essa paternidade é tão fantástica, que eu tenho o DNA dele para ser filho. Posso ser filho adotivo. É um termo traduzido que não deveria ser traduzido como adoção, da ideia que é um filho emprestado. Ele adotou, ele é cheio de amor, então me adotou na família dele. Não, eu para ser filho dele, eu tenho que ter a mesma genética dele. E eu tenho a genética dele, sabe por quê? Ele pegou a minha vida e fundiu com a vida do filho dele. Eu tenho o DNA do filho dele. Ele era filho unigênito, único filho. Agora ele é o primogênito entre muitos irmãos. Eu não seria irmão de Jesus se ele não fosse meu primogênito. Eu tenho o DNA dele. A prova que tem o DNA dele, a ciência descobriu recentemente que no nosso DNA aparecia um número. Se não me engano, 10, 5, 6, 5. Isso, cara, intrigado, o que significa? Todo DNA tem esse número, 10, 5, 6, 5. Aí, tiveram uma brilhante ideia de pegar esses números e trocarem por letras do alfabeto hebraico. Trocaram por letras, os hebreus não usavam números, eles usam letras. Aí, o número 10 era um iota. Aí, quando pega os 5, 6, descobre uma coisa interessantíssima. Sabe o que está escrito no nosso DNA? Javé. Deus nos criou e escreveu. Assinatura dele. Javé. Você é filho de Javé. Está no DNA. E tem uns cientistas infelizes aí querendo nos proteger contra a Covid, querendo mudar o nosso DNA, botar um mensageiro RNA. Perigoso, Deus não vai mudar não. Alguns dizem que nós somos descendentes do macaco, só se você é, eu não sou não. Eu sou filho de Javé. Filho, ele é meu pai. E o que eu sou dele? Seu filho. É o título mais nobre que você poderia ter. Servo, súdito, criatura, perdido, ovelha, tudo lindo, maravilhoso. Cada um representa um aspecto. Mas eu prefiro ser filho. Filho! Por quanto tempo? Forever. Por isso que eu gosto tanto de forever. Filho, forever. Que ele nunca vai me deserdar. Eu sou co-herdeiro com Cristo de toda a sua herança. Tudo que o pai tinha, ele só tinha um filho, então ele é o único herdeiro. Agora eu sou irmão de Jesus e co-herdeiro com ele de todas as coisas. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: o mundo é vosso, tudo é vosso. Tudo, irmãos, é nosso, porque pertence ao meu Pai. Ele é dono de todas as fazendas. De tudo que existe no mundo é do meu Pai. E você então vive miseravelmente? Podemos viver como o jovem do irmão filho pródigo, né? Na casa do pai não tem nem um cabrito. Por quê? Não conhece a graça. Não me desse nem um cabrito. Estava certo o filho pródigo. Chega para o pai e fala: dá parte da minha herança. Ele sabia que tinha direito à herança. Perdeu tudo, gastou tudo de uma maneira equivocada, errada, e volta.
Por que ele voltou? Sabe por que ele voltou? Ele tinha alguma herança a mais lá? Não, não tinha. Mas sabe o que ele tinha? Um pai gracioso. Meu pai me ama, ele segue sendo meu pai. Ele não pode negar que eu tenho a genética dele. Eu aceito ser empregado dele. Bota aí de empregado, tá bom demais. Melhor do que ficar cuidando de porco lá, querer comer a comida dos porcos e não posso. Aí o pai disse, de jeito nenhum, meu filho. Você vai ganhar uma festa com um novilho cevado, vestidos festivais, música, dança, e vou te dar o anel de filiação. Você é meu filho. E com esse anel, tudo que é meu é teu de novo. Aleluia. Você tem um anelzinho aí? Eu tenho. Aqui, ó. Filho, isso é graça. O que eu fiz para merecer? Nada. Não se atreva a dizer que você fez alguma coisa. Você só fez uma coisa, se é que fez. Estendeu a mão para receber. Perguntaram para Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? Perguntaram para Paulo? A resposta é simples, crê somente. Eu tenho combatido aqui alguma coisa que tem sido ensinada errada. Que para ser salvo você tem que guardar os mandamentos. Do Novo Testamento, não do Velho, mas do Novo. Isso não está na Bíblia, isso é antigraça. Isso nos torna legalistas, é sério isso, irmãos. Não que você não deva guardar os mandamentos, mas eu guardo os mandamentos porque eu amo, Jesus ensinou isso. Aquele que me ama, e por que eu amo? Porque ele me amou primeiro, ele me amou, logo eu amo, e por eu amá-lo, eu quero agradá-lo, simples. Mas eu não vou para o céu porque guardo os mandamentos, porque eu ainda sou um violador. Eu peco por pensamento, peco por palavras, peco por omissão, peco por atos. Nós pecamos. E se eu tiver para ir para o céu, deixar de ser pecador, nunca pecar, tem uma doutrina terrível, chama-se erradicação da carne. Tem gente ensinando isso, pregando isso. Que é possível a carne ser erradicada, você não pecar nunca mais. Aí o cara pisa no tomate e diz, não, ele não pecou, agora ele cometeu um erro. Eu falo para minha esposa, eu não erro mais. A Beth já ouviu isso muitas vezes de mim, eu não erro. Ah, não, meu filho, como não? Eu cometo enganos. Cometo enganos. Erramos, pecamos. Mas como Deus me vê? Sabe como Ele me vê? Tão puro, tão imaculado como Jesus. Vocês conhecem a bênção de um livro, não foi escrito por Judas Iscariotes, né? Escrito por Judas. Olha como termina. Eu acho lindo isso aqui. Ora, é Judas, versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Isso é graça, irmãos. Imaculados. Você que é imaculados? Sem mácula. Como isso é possível? Sendo eu ainda pecador. Fred disse, o sangue purifica ou não purifica? Ou tu crê nisso ou não crê? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica. Eu gosto de uma tradução que diz, de cada pecado. Cada um. Não é dos pecados, mas de cada pecado. Sou purificado.
Então, se Ele purifica, eu estou purificado. Eu prego aqui na condição de santo, imaculado, purificado. Ainda que eu não sou o marido mais perfeito da terra, não sou o irmão mais santo da congregação, devo ser. Não sou o mais generoso, mas uma coisa eu sei. O amor que Ele tem por mim é por causa de Jesus. Jesus disse uma coisa tremenda em João 17. Pai, eu tenho ensinado a eles que tu os amas da mesma maneira que tu amaste a mim. Entendo com a maior clareza que o Pai ama Jesus. Perfeito? Também ele nunca fez bobagem nenhuma. Dolo algum se achou em sua boca, nunca pecou. O Pai amar Jesus? Fácil. Mas olha para mim, Cacildes. Fred, irmãos, Ele me ama como ama o filho dele. Por quê? Quando Ele me vê através do filho dele. Esse tem o meu DNA, meu filho. Meu filho. Por isso que Paulo começa escrevendo Efésios. Olha como é que ele começa. Não podia começar diferente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já tem nos abençoado. Mas como abençoado? Eu não pedi nada ainda. E quem disse para você pedir? Ele já pensou em você antes da criação do mundo. Ele pensou nas suas necessidades antes da criação do mundo. Ele sabia que eu estaria aqui essa manhã. 20 e quanto hoje? 24. Falando o que eu estou falando. Antes da criação do mundo. Esse é o Deus a que eu sirvo. Esse é meu Pai. É bom ser filho dele, né? Muito bom. Vocês veem que não é uma religião. Tem gente seguindo uma religião. Eu sigo um Deus vivo. Eu sigo a Jesus, seu Filho amado. E Ele conquistou para mim na cruz algo que só Ele poderia. Eu sigo a Jesus que conquistou na ressurreição dos mortos só o que Ele poderia. Vitória sobre a morte. E me garantiu o direito de ressuscitar naquele dia. Estou aguardando Ele vir, talvez antes de eu morrer. E serei transformado num piscar de olhos. Serei transformado. Não sei como haveremos de ser de João. Mas uma coisa eu sei, serei semelhante a Ele. Porque eu tenho o DNA dele. Eu sou igualzinho a Ele. Que glória! Jesus não tem um corpo melhor que o meu, vai ser exatamente igual ao dele. Fantástico. Fantástico. Sabia que quem é feio aqui fica tranquilo, vai ser bonito, vai ser lindão. Se você acha que você é baixinho e tal, quer ser mais alto, vai ser alto. Tudo que você quer ser nele, cheio de glória, irradiando glória. Para olhar para você, tem que cobrir os rostos, assim, ó. Não dá para enxergar. Fantástico. Quer brilhar assim, Cláudia? Quer, né? Quer. Vai brilhar. Você vai levar um susto com ela aí, como ele vai ficar bonitão lá. Meu Deus. Vou me dirigir a Gabi. Viu, Gabi? Esse é o Deus a que servimos. Esse é o Deus que amamos. Viu, Aparecida? Vai deixar ele passar? Vai deixar ele seguir adiante? Ele chega debaixo da árvore do Zaqueu e fala, desce depressa, é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele veio ao mundo para nos salvar e levar para experimentar esse reino de deleite. Concluindo, como é que podemos reinar em vida? Sentando nesse lugar que ele está sentado,
ficar com a nossa vida escondida nele, e ele está imperturbável. Ele tem todo o poder para mudar qualquer coisa que ele queira mudar. E cabe a mim só fazer uma coisa. Olha o que eu tenho que fazer. Pedir. Dá-me. Sabe o que o filho pródigo tinha de virtude? A única virtude que ele tinha. Só uma. Ele não valia nada. Ele tinha uma virtude que o outro irmão não tinha. Ele estendia a mão e falou assim: pai, dá-me. 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 Jesus disse, a Bíblia diz, nada tendes, porque não pedis. Quanta gente está miseravelmente amíngua, porque não sabe pedir. Sabe por que não pedimos? Eu tenho um motivo para explicar para você por que ele não pede. 2 motivos. Tem outros, mas 2 basicamente. Primeiro, que eu não mereço. Ah, essa não merece? Ô infeliz. Pois eu sei que eu mereço. Sabe por que eu mereço, Fred? Ele disse que tudo que ele fez foi por mim. Eu mereço pelo que ele fez. Não por meu mérito, pelo que ele fez. E outra, normalmente, eu não tenho, porque eu sou orgulhoso. Eu não preciso. Eu dou meu jeito. Eu me viro. Ah, infeliz. Vai morrer a míngua. Olha a oração do pecador. Senhor, nem levantou a mão, a cabeça para baixo. Batia no peito. Tem misericórdia de mim, pecador. Davi disse, eu sou pobre e necessitado. Sou pobre e necessitado. Porém, tem um porém, o Senhor cuida de mim. Ele é rico, muito rico. Esse é o evangelho da verdadeira prosperidade. Essa é, eu garanto que é. Amém? Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não lhe impropera. Dá a todos. Se você é estulto, ignorante, é porque você quer continuar sendo estulto e ignorante. Quer sabedoria? Peça a Deus. Tudo que você sabe que Ele tem, você pode pedir. E Ele graciosamente vai dar. Sempre, desde que você creia que Ele é o teu Pai por meio de Jesus Cristo. Deus nos abençoe nesta manhã e nos ensine a reinar em vida. Então não há problema, não há diversidade, não há nada que eu não possa subjugar e colocar, como diz a palavra a respeito de Jesus, colocar os inimigos debaixo. Jesus tem inimigo, colocar os inimigos debaixo de estrados de seus pés. Paulo termina Romanos dizendo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, colocará debaixo dos vossos pés a Satanás. Satanás só tem 2 posições, ou ele está acima da sua cabeça, arrumando bagunça, ou ele está debaixo dos seus pés. Eu prefiro ele aqui, ó, debaixo dos meus pés. Se você está sentado juntamente com ele, Satanás, nos pés de Jesus, está em que posição? Embaixo. Não tem como estar em cima. Está embaixo. E se eu estou lá com ele, Satanás também está embaixo. Amém? Vitória absoluta. Deus chama um exército para reinar em vida, aqui na terra, estando lá com Ele. Amém? Senhor, te louvamos por Tua palavra. Ajuda-nos a viver dessa forma, Senhor. Aumenta a nossa fé, abra os nossos olhos para saber que vós sois. Tu quer nos revelar quem somos em Cristo Jesus. Quer nos revelar tudo que já foi conquistado na cruz, na ressurreição e no trono que Ele ganhou do seu Pai. Queremos nos apropriar dessas virtudes, desses fatos espirituais.
não entender com a nossa mente, mas absorver com o Espírito da verdade. Oramos por nossos irmãos, especialmente para aqueles que estão débeis, que estão cansados, estão joelhos trôpegos, fazer joelhos firmes. Levanta os abatidos de alma e de espírito, faz-nos triunfar, faz-nos pisar serpentes e escorpiões, como tu nos prometeste. Em nome de Jesus, concede vitória aos teus filhos. Que andemos nessa jornada desse mundo altaneiramente, cabeça erguida, não ombros caídos, não arrastando os pés, mas altaneiramente. Porque tu nos dás asas como de águias para voar, subir a lugares altíssimos. E lá de cima, nas regiões celestiais, andar nesse mundo. Em nome de Jesus, nós abençoamos esta congregação. Em teu nome, Senhor, vá com cada um de nossos filhos, de nossas esposas, dos maridos, nessa paz. Triunfe sobre o mal que há nesse mundo. Em nome de Jesus, ensina-nos a triunfar também. Amém.